Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu sou Jeff Neto e estou aqui com Natan de Oliveira, Daniel Bruxel e Bruno Vaz. Nós viemos apresentar o nosso PI. A produção de blocos de concreto e pavers é um processo que exige precisão na dosagem dos agregados, de modo a garantir a qualidade da produção. Nesse sentido, nós recebemos uma demanda da comunidade externa que motivou o desenvolvimento desse projeto integrador, que tem por objetivo fazer a dosagem dos agregados para a produção de massa para paver, de modo a garantir a uniformidade e a padronização do produto final. Então, para o sistema de dosagem, o mecanismo utilizado foi um helicoide, então que vai girando gradualmente com acionamento de um motor Mabuchi, no caso escoando o material ao longo dessa tubulação. Isso foi feito para os agregados de areia e cimento. Para a brita foi utilizada uma borboleta que vai escoando, vai derrubando o material gradualmente. Para o misturador, então nós optamos por fazer um eixo horizontal. Nesse eixo nós fizemos furações para permitir a configuração do ângulo e da posição de cada uma das pás individualmente, garantindo que a gente não teria nenhum choque entre a pá e o misturador e que todos os ângulos seriam os corretos para o material ser sempre direcionado ao centro do misturador, para podermos direcioná-lo à porta que seria usada para extrair o material do nosso misturador. Para a solução da porta, então nós fizemos aproveitamos os mesmos motores que usamos no resto do projeto e convertemos o movimento rotacional do motor, com o auxílio de uma alavanca, para fazer a abertura e fechamento da porta. A dosagem dos agregados foi feita utilizando motores de vidro automotivo que operam de 0 a 12 volts, que controlam a dosagem da areia, da brita e do cimento, e também movimentam o misturador. Além disso, a dosagem da água foi feita utilizando uma bomba de aquário que também opera de 0 a 12 volts. Na questão da dosagem da areia, também é feita a aferição da umidade da areia, utilizando um sensor de umidade. E aqui nós temos a IHM local. Para a aferição da massa, temos posicionados abaixo do misturador 4 células de carga, 2 de cada lado. E para a comunicação com a IHM, temos então 2 cabos de comunicação que são levados diretamente para a nossa placa principal, posicionada atrás da máquina. Bom, em relação à nossa placa principal, temos aqui então uma fonte 12 volts para a alimentação do projeto, regulador de tensão para a alimentação do microcontrolador, o microcontrolador, 2 módulos, um para o sensor de umidade e o outro para a célula de carga para tratamento de dados. Temos aqui o circuito de chaveamento para geração de PWM dos motores e aqui os relés para acionamento individual de cada motor. Também aqui ao lado posicionado um disjuntor para a proteção do protótipo. Referente ao controle, foram implementadas 4 malhas de controles independentes, uma para cada componente da mistura. Cada malha é composta por uma função de transferência que dita o comportamento da planta em malha aberta, um controlador que foi implementado de acordo com os nossos requisitos de projeto, um pré-filtro de referência para nos ajudar a seguir esses pré-requisitos já projetados e uma referência de controle a ser seguida. Para cada componente foram separadas 2 simulações, uma composta apenas pelo controlador e pela planta, sem a adição de um pré-filtro, de uma saturação e de um anti-wind-up. E para a outra simulação, então, foram utilizados o controlador e a planta com adições dessas características citadas. Esse processo ele foi repetido para os 4 componentes. Então, conforme aqui está a areia, temos também uma semelhança para a brita, para o cimento e para a água. Para as saídas dos componentes areia, brita, cimento e água, temos um scope que irá fazer a comparação da saída sem as características recém-citadas e depois com a inclusão dessas mesmas características. No scope temos em azul a nossa curva referente à saída sem as características, em rosa a nossa curva referente à saída com as características e em vermelho a referência de controle. Notamos que a curva em azul ela ultrapassa o limite da referência e após alguns segundos retorna a estabilizar no limite. Porém, isso é um problema para o nosso protótipo, tendo em vista que temos um requisito de não possuir nenhum tipo de sobressinal. Para isso, é implementado pré-filtro, saturação e o anti-wind-up para que a nossa curva consiga estabilizar desde os 10 segundos e não ter esta característica de sobressinal. Outro ponto importante é o esforço de controle dos motores. Sabemos que os nossos motores eles trabalham de 0 a 12 volts. Por isso é necessário então uma saturação
para limitar o valor máximo da nossa tensão nos 12 volts, sem deixar então que o motor extrapole esse valor. Como pode ser visto, esse comportamento é semelhante para a brita, para o cimento e também para a água. Bom, além da interface local presente na máquina, conforme comentado anteriormente, foi desenvolvida uma outra forma de interação entre operador e máquina, no caso supervisório, permitindo obter as principais informações da máquina de forma remota, através de um computador. Essa primeira tela ela mostra o nome dos integrantes presentes no projeto e uma ilustração da máquina. A seguir, temos a tela de operação no modo automático, que mostra a etapa atual do sistema, o peso atual presente no misturador e a umidade atual no reservatório da areia. E também a gente pode monitorar o estado dos motores, sendo o motor estando com uma cor mais clara que o fundo, indicando que ele está ligado, e uma cor mais escura que o fundo, indicando que ele está desligado. Aqui a gente pode navegar para o modo manual, que permite fazer o acionamento individual de cada um dos motores, além de também poder verificar quais são as informações de peso atual no sistema e umidade. A seguir, a gente pode ver a tela de gráficos, que permite uma visualização gráfica, né, da progressão da massa ao longo do tempo. A seguir, a gente tem a tela de alarmes, que vai incluir a fonte do alarme, uma mensagem, data e hora de entrada e de saída desse alarme e qual que seria a sua severidade. E por fim, a gente teria um histórico no qual armazena as informações da massa e indicando em qual hora, data e hora que isso seria registrado. Essas informações serão armazenadas em um banco de dados. Gostaríamos de ressaltar os casos de uso do nosso protótipo. Nós desenvolvemos ele todo voltado para a indústria de construção civil, especificamente para dosagem dos agregados, para fazer massas e misturas, podendo trabalhar em diferentes receitas. Então, se a gente quiser fazer o concreto farofa, que foi o nosso caso do paver, é possível ser feito. E se precisar de alguma outra mistura, para fazer alguma outra etapa da construção, também seria possível desenvolver ela com o nosso protótipo.
Para os resultados do nosso projeto integrador, a gente previu que teríamos uma estabilização em 10 segundos com critério de 5% sem sobressinal. Para isso, nós então tivemos que a areia conseguiu alcançar a referência em 10 segundos com um erro de menos 7 gramas. A brita foi em 8,3 segundos com um erro de 50 gramas a mais da referência. O cimento estabilizou em 9,3 segundos com um erro de 25 gramas e a água estabilizou em 28 segundos com um erro de 5 gramas. Ou seja, para o nosso sistema de paver, que a referência é 2.800 gramas para o paver, tivemos um erro de 3%. Isso atende os requisitos do cliente, apresentando um sistema confiável para fazer a massa do paver. Além disso, as outras demandas do cliente, como o sistema de IHM, sistema de segurança, emergência, sinais luminosos e sonoros para a operação, também foram efetivamente implementadas. O estágio atual do protótipo se enquadra no TRL4, que corresponde à fase de validação em ambiente de laboratório. Nesse nível, o protótipo já opera com a integração dos principais componentes funcionando de forma conjunta. Embora ainda não esteja em operação de escala final, a viabilidade técnica da solução foi demonstrada com sucesso. Para trabalhos futuros, indicamos 2 sugestões para aprimorar o desempenho geral do protótipo. Primeiramente, o sistema de dosagem, em que foi observado um eventual escoamento excessivo da areia. Para evitar esse problema, ainda assim pode ser utilizado o mecanismo de helicoide, porém dessa vez tem que ser inclinado levemente a tubulação para assim garantir que ao atingir a referência não escoe material a mais. Outro ponto seria uma adequação para o sistema de mistura, em que nesse poderá ser utilizado um intermediador, que serviria apenas para realizar a aferição da massa dos agregados. E assim que for atingir essa referência, os materiais são despejados para um outro recipiente, que será o misturador, e esse terá um mecanismo similar a uma betoneira, que consiste em um recipiente giratório com pás internas, possibilitando assim uma melhor mistura dos materiais. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria de agradecer especialmente aos professores que nos auxiliaram durante os 2 anos de desenvolvimento do projeto e muito obrigado por conhecer o nosso projeto integrador.